Ninguém nunca te falou isso, mas a procrastinação, ela é um sintoma de um problema maior, um problema profundo aí. Existe uma cura que não é nem um pouco popular e quase ninguém tem falado sobre isso. Essa solução impopular garante que eu e você tomaremos a ação, tornando impossível a procrastinação. Você quer saber qual é essa solução? Então fica aqui no vídeo. Antes de mais nada, a gente precisa entender por que a procrastinação é apenas um sintoma de um problema maior ou um problema profundo. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar sendo procrastinadores, distraídos, frustrados na vida e por aí vai. A maior parte das pessoas fazem as coisas por um único motivo. E é porque elas querem fazer essas coisas, porque elas têm o desejo e a vontade de fazer. As pessoas não agem por vários motivos. Elas agem simplesmente por estarem sentindo o desejo natural de fazer whatever, seja ir para academia, comer saudável, tomar uma ação específica, acordar cedo, e a lista vai. Usando termos populares, as pessoas fazem as coisas quando elas estão na vibe de fazer aquela coisa específica. Se você tem o desejo amanhã de acordar cedo, e naquele momento sentir que você tem que sair para correr 30 minutos, se você tiver o tempo para isso, você certamente vai fazer. Porém, a maior parte do tempo a gente tem a inclinação de fazer as coisas que não agregam em nada em nossa vida. O nosso estado natural é geralmente de procrastinar, de ficar no Instagram o dia inteiro, de comer comida que não é saudável, de dormir até tarde, ou de não dormir nada. O nosso estado natural não nos ajuda em vencer a procrastinação. O desafio é ter o desejo natural de estar sempre na vibe de fazer aquilo que agrega, que faz bem pra gente e que é importante pro nosso desenvolvimento. Coisas que vão ajudar a gente a ter uma vida mais abundante, uma vida mais feliz. Mas vamos entender isso melhor. Todos os dias a gente é bombardeado com fatos que a gente não tem controle. Às vezes são notícias tristes, como a morte de um parente, de um ente querido. Você pode ter perdido seu emprego, você pode ter perdido muito dinheiro na bolsa de valores. Ou podem ser coisas boas também, como você ganhou muito dinheiro nesse dia, você fez muitas vendas, o seu filho entrou na faculdade de medicina, ou na faculdade do sonho dele. São fatos que a gente não tem controle nenhum. Esses fatos que nos rodeiam têm um impacto diretamente sobre nós. A gente recebe esses fatos através da nossa visão, da nossa audição, e todos esses fatos têm um lado positivo e um lado negativo. Por incrível que pareça, mesmo as coisas mais desgraçadas da vida têm um lado positivo. Não existe nada que não tenha um lado positivo ou um lado negativo. Vocês já viram uma moeda de somente um lado? Ou uma folha de papel de somente um lado? Há oposição em todas as coisas. Dependendo de como a gente foca nesses fatos, muito será predito de como a gente vai reagir e qual será a nossa atitude diante desses fatos. Nosso foco define muito nossas crenças, e essas crenças definem nossas emoções, nossas ações, as nossas atitudes diante desses fatos. Duas crenças que são as mais comuns ao a gente ter a percepção natural desses fatos. A primeira crença é a fé, que é acreditar naquilo que a gente quer, é esperar o melhor, é acreditar que tudo vai dar certo. Independente do que aconteceu, a gente acredita que as coisas se tornarão para o nosso bem e vai acontecer como a gente deseja. Essa é a fé. A outra crença é a dúvida, que é acreditar naquilo que a gente não quer pra gente, é acreditar no pior que vai acontecer devido a esse fato que a gente acabou de ver e ouvir e perceber naturalmente. A gente foca no lado positivo desses fatos, a gente tem mais capacidade de produzir fé. Mas se a gente foca no lado negativo, a nossa capacidade de produzir a dúvida, que é aquilo que a gente não quer, também aumenta. E olha só que doido, essas crenças viajam até nosso coração e produzem um feeling, um sentimento. Se a gente foca no lado positivo,
A crença da fé vai produzir um sentimento aqui, e a crença da dúvida também vai produzir outro sentimento. E tem dois sentimentos principais aqui que a gente sente. Quando a gente foca no lado negativo, o sentimento que é produzido aqui é a ansiedade. E é perder a energia atual em um futuro que a gente não deseja. A ansiedade rouba a nossa energia atual, no agora, pensando naquilo que vai acontecer no futuro, que não aconteceu ainda e que é aquilo que a gente não quer de jeito nenhum. É pensar no pior. Isso cria um medo em algo que não apresenta nenhum perigo agora. Se você for na rua, estiver andando na rua, aí um pitbull super violento escapa e começa a correr atrás de você, e você vê aquilo acontecendo, aquilo ali representa um perigo real no momento. Ali você tem que correr, você tem que dar um jeito, pegar uma arma, pegar uma pedra e tacar no pitbull. Aquilo ali sim é um medo real. Mas geralmente a ansiedade não faz isso, ela cria um medo que não existe, só tá na sua cabeça. E a ansiedade pode ser o maior problema das pessoas procrastinarem, mas já a gente vai falar mais sobre isso. O outro sentimento é a antecipação, que é você criar a expectativa que você vai conseguir aquilo que você quer no futuro. Algo que você julga ser bom pra você, aquilo que você consegue imaginar que vai ser bom pra você e você vai conseguir no futuro. Então você antecipa isso que você vai receber, o que vai acontecer com você. Quando eu era criancinha, lá no ensino fundamental, primeira, segunda série, a gente tinha passeio, que a gente ia para os lugares da cidade em classe, na minha sala lá. Eu lembro que a gente ia pro cinema, a gente ia pro teatro, ia comer alguma coisa legal, a gente ia visitar algum museu. E sempre, quando a gente tinha passeio, na noite, na véspera do passeio, eu não conseguia nem dormir direito, ficava todo animadão. Nossa, como vai ser o passeio? Eu ficava pensando assim comigo, nossa, vai ser top, a gente vai ir lá no cinema, a gente vai assistir esse filme, depois a gente vai comer algo. Nossa, eu tô muito animado. E olha que eu não era muito fã da escola não, mas quando tinha passeio eu tava super animado. Esse sentimento que eu sentia era a antecipação, ou a animação, de estar animado para algo que vai acontecer. Sabendo de tudo isso, a nossa tarefa é criar um ambiente onde a gente não deixa a crença da dúvida se transformar em ansiedade, porque essa ansiedade vai roubar a sua disposição e a sua energia atual de fazer algo que seja importante no momento agora. Outra tarefa também é criar mais antecipação ao imaginar como as coisas que a gente tem que fazer agora, ou a gente tem que fazer hoje, vão nos ajudar a chegar nas nossas metas e sonhos. Ter uma cabeça de longo prazo, porém, tem mais um porém aqui, rapaziada. Sempre pensar nas coisas positivas e sempre criar antecipação não é algo sustentável. Então aqui vai a solução que não é nem um pouco popular, não é sexy, não é fácil de ouvir. E o mundo inteiro, inclusive eu e você, somos muito resistentes a essa solução. E a solução é se acostumar com o tédio. O ser humano odeia o tédio, a gente odeia fazer coisas chatas e difíceis. A resistência contra o tédio é muito grande. Será que é possível, então, a gente fazer as coisas chatas e difíceis da vida e mesmo assim ter prazer, desfrutar dessas coisas? E o desafio aqui é ter prazer em fazer essas coisas que são difíceis, que são chatas, que são tediosas, na vida. Isso é o desafio, talvez, o desafio da vida, uma lição para a vida. E isso aqui é mais doido ainda. Ao mesmo tempo que o tédio é a solução, o tédio também é o problema. Porque eu tenho que escrever uma redação de 10 páginas, ou ficar horas assistindo vídeos sobre como rodar anúncios no Facebook, ou ficar aprendendo a fazer uma página de vendas no WordPress, se eu posso, ao invés disso, ficar no Instagram ou no TikTok o dia inteiro vendo Reels e memes engraçadões. O segredo é conseguir encontrar valor fazendo as coisas difíceis e chatas da vida. E isso, às vezes, vai requerer ignorar como a gente se sente. A gente não pode deixar nossos sentimentos ditar
como a gente faz as coisas, o que a gente faz e nem quando a gente faz. A gente precisa ignorar, às vezes, nossas emoções e fazer aquilo que tem que ser feito. Essa é uma verdade dura, mas a gente precisa sim ignorar nossos sentimentos e fazer o trabalho. É chato, é difícil, mas tem que fazer. Uma dica prática para você começar na sua jornada em fazer coisas chatas e difíceis, porém importantes, é colocar como a única opção a coisa que você tem que fazer e tirar todas as outras opções. Talvez seja necessário colocar o celular em outro lugar da casa, desligar o celular, bloquear sites que te distraem, se trancar no quarto somente com um livro que você tem que ler, e assim você consegue dizer para o cérebro que você tem que fazer aquilo. O cérebro prefere fazer algo do que fazer nada. Então, quando a gente coloca somente a opção que é terminar a nossa tarefa importante, não procrastinar, e tira as outras distrações, tira as outras opções que são atraentes pra gente, a nossa capacidade de fazer e não procrastinar aumenta muito. Nesse processo, a gente começa a gostar de fazer coisas difíceis e começa a ver o valor nas coisas chatas da vida. E quando a gente consegue permanecer fazendo essas coisas chatas da vida todos os dias, consistentemente, coisas que te deixarão mais próximo, deixarão mais perto as suas metas e sonhos, vai ser quase impossível fracassar, vai ser quase impossível não alcançar suas metas, seus sonhos. Se acostumar com as tarefas chatas e achar prazer nisso é a verdade dura que, se aplicarmos, nos coloca na frente da maioria das pessoas. Isso se chama disciplina, discipline. Isso é muito importante. E nessa jornada você vai precisar encontrar o que funciona para você. Cada um tem uma necessidade diferente. Você vai precisar saber o que eu tenho que eliminar da minha vida e o que eu tenho que começar a fazer para ter o máximo de produtividade, de paciência e de também antecipação para conseguir usar o tédio a nosso favor. Persistir durante o tédio, fazer a tarefa difícil mesmo com tédio e encarar o tédio e não tentar correr dele, porque a ansiedade vai vir, vai bater, vai ficar com vontade ali de te tirar a atenção, mas a gente encara o tédio e consegue tirar essa ansiedade ao fazer as coisas que a gente tem que fazer. E quando a gente escolhe fazer intencionalmente algo todos os dias que seja chato, que seja difícil, a gente vai ter muito mais poder e a gente vai começar a se acostumar em se sentir desconfortável no tédio, que a gente vai passar a gostar disso e isso vai virar uma super fortaleza, uma força que a gente tem extra para vencer os desafios e os problemas da vida. A gente encontra propósito e satisfação verdadeira quando a gente foca e consegue fazer e persistir em fazer coisas chatas e difíceis na vida. Muito mais satisfação que você pode imaginar que você poderia ter. Vocês devem conhecer alguém, ou deve ser o caso de vocês, de alguém que não gostava de fazer academia, por exemplo, não gostava de ler, mas persistiu e conseguiu vencer esse tédio, que agora essa pessoa ama ir para academia, vai para academia todo dia, ama ler, tá lendo sempre, e elas conseguiram vencer esse tédio. E essa coisa que era difícil se tornou algo fácil e prazeroso para elas. Mesmo que inconscientemente, elas conseguiram transformar isso, algo que não gostavam, ao persistirem, ao fazerem mais, em algo legal e divertido para elas. E é possível transformar a sua tarefa chata que você não gosta, que você procrastina sempre, em algo divertido, prazeroso, que vai te dar verdadeiro valor e significado nessa vida. É possível vencer a procrastinação. A luta é dura, rapaziada, é difícil. Eu tenho muita dificuldade em vários aspectos na minha vida, mas vale a pena o esforço. É realmente encontrar propósito e satisfação nessa vida. Continuem persistindo, rapaziada. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, comentem aí embaixo se você concorda ou discorda de mim. Vamos conversar sobre isso. Manda esse vídeo para mais pessoas. Vamos compartilhar essa mensagem com as pessoas que vocês sabem
que precisam dessa mensagem. A gente se vê no próximo vídeo e let's go!